Pedem para a gente desenhar o gráfico de y igual a 2,5 vezes x. Precisamos pensar sobre dois pontos que satisfaçam essa equação. Vamos pensar nos mais óbvios. Quando x é igual a zero, 2,5 vezes zero será zero. Então, quando x é zero, y será igual a zero. Vamos agora pegar outro x que nos dará um y que seja um número inteiro. Se x aumentar em 1, y irá aumentar em 2,5. Ele irá parar aqui. E posso desenhar assim. A gente vê com base no que acabei de dizer que a constante de proporcionalidade de y em relação a x é 2,5. Um aumento de uma unidade em x, um aumento de 1 em x, resultará em um aumento de 2,5 em y. X vai de 0 para 1 e y vai de 0 para 2,5. Vamos aumentar o x em mais 1 e y irá aumentar em 2,5 de novo, chegando a 5. Ou poderiam dizer, olha, se x for igual a 2, 2,5 vezes 2 é igual a 5. Esse é um gráfico legítimo para esta equação, mas eles também pedem para assinalar as afirmações que são verdadeiras. A primeira diz que a equação não representa uma relação proporcional. Esta é uma relação proporcional. Uma relação proporcional é aquela em que, antes de mais nada, se tiver 0x, terá 0y, onde y é igual a alguma constante vezes x, e aqui y é igual a 2,5 vezes x. Esta é definitivamente uma relação proporcional. Não vou assinalar essa. A constante de proporcionalidade da relação é 2 sobre 5. Presumo que a maneira como colocaram é um pouco ambígua. Pressuponho que estão dizendo que a constante de proporcionalidade de y em relação a x e a constante de proporcionalidade de y em relação a x é quando x aumenta 1, y aumenta 2,5. Estão dizendo que quando x muda em 1, y muda em 0,4. 2 sobre 5 é igual a 0,4. Isso deveria ser 5 sobre 2. 5 sobre 2 seria 2,5. Essa também não está correta. A inclinação da reta é 2,5. Essa parece correta. A inclinação é a variação em y sobre a variação em x. Quando x muda em 1, y muda em 2,5. A mudança em y, 2,5 sobre a mudança em x1. 2,5 sobre 1 é 2,5. E também poderiam ver isso olhando para a forma dessa equação. Y é igual a, isto é a inclinação vezes x. Essa está correta. Uma variação de 5 unidades em x resulta numa variação de 2 unidades em y. Vamos testar essa ideia. Sabemos que quando x é 0, y é 0. Se x for de 0 para 5, o que acontecerá com y? Y será 2,5 vezes 5, que é 12,5. Y não mudaria apenas em 2, na verdade mudaria em 12,5. Não está correta. Uma variação de 2 unidades em x resulta numa variação de 5 unidades em y. Vamos ver. Uma variação de 2 unidades em x resulta numa variação de 5 unidades em y, e é exatamente o que desenhamos aqui. Esses dois pontos mostram isso. Está correta.